E aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Em razão de eu estar no evento que eu já comuniquei para vocês no dia de ontem, eu estou publicando essa aula antes do horário previsto, que seria a nossa aula, para que vocês possam aí ter mais tempo, tá, para estudar. A gente está finalizando todo esse conteúdo de strings hoje, tá? É a nossa 13ª aula, onde eu vou falar sobre fatiamento e manipulação de strings. Uma aula muito importante, tanto pelo fato de que a gente tem que saber manipular strings, como também porque no futuro, em um conteúdo que será apresentado a posteriori, nós iremos falar sobre listas e muitos dos conceitos apresentados aqui serão também utilizados em listas, tá? Então olha só, a gente já viu que um string é um conjunto de caracteres, né? Então cada caractere dentro de um string possui uma posição, né? Então a quantidade de caracteres de um string é o tamanho da string. Então nós temos aí a palavra Bruno, o conjunto de caracteres BRUNO, que forma a palavra Bruno, forma a string Bruno. Nós temos aí uma palavra, um string que tem 5 caracteres, ou seja, o tamanho dessa string é 5. E essa string, como toda e qualquer string, possui seus caracteres posicionados em índices, que são chamados também de posições. Então, para cada posição da string, nós temos aí o conteúdo da string, que é o caractere. Por exemplo, qual é a posição do caractere N? Aí você poderia dizer, ah Bruno, é o 4º caractere. Tudo bem, é o 4º caractere, mas ele está na posição 3. Isso é muito importante e é motivo de muita confusão para aquele aluno que está começando a estudar strings, tá? O primeiro caractere de string ele está na posição 0, tá? Então é por isso que, embora o tamanho da string seja o número de caracteres daquela string, nesse caso 5, o último caractere da string ele está na posição tamanho menos 1, que nesse caso é 4, tá? Então qual é o tamanho da string, Bruno? 5, né? Então vamos olhar aí essa string. Hoje é um belo dia. Nós temos aí a distribuição dos caracteres dessa string, né? Nós temos então, portanto, 19 caracteres. Qual é a posição do primeiro espaço da string? Nós temos aí que o primeiro espaço da string, embora seja o 5º caractere, ele está na posição 4. Qual é a posição do último i da string? Está na posição 16. Qual é o tamanho da string? O tamanho da string é o quê? 18 mais 1, ou seja, 19. Tá? Então strings elas podem ser manipuladas através de diversos mecanismos. Tá? A gente já estudou, por exemplo, a função format, que permite o uso de máscaras dentro de uma string. Outra função muito conhecida e muito útil é a função que retorna o tamanho da string. É a função len. Tá? Então ela retorna o tamanho de um string qualquer. Então considere aí, e eu peço novamente que você esteja com o seu idle aberto, com o seu shell aberto, para que enquanto nossa aula está aqui correndo, você possa estar trabalhando com o seu programinha aí, tá? Declara uma variável nome, com o seu nome, não precisa necessariamente ser o meu nome, e você chama a função print. Olha só, eu estou concatenando com vírgula, por quê? Porque eu estou usando a função len, e a função len me retorna um inteiro que representa o quê? O tamanho do conteúdo da variável nome. Nesse caso, tamanho do nome, 5. Olha agora, outra variável do tipo string. Hoje é um belo dia. Ora, qual o tamanho dessa frase? 19, tá? Então eu posso acessar as posições dos caracteres da string usando colchetes e esse conhecimento sobre posições que a gente já aprendeu. Então se eu tenho uma variável nome que recebe a string Bruno, se eu quero retornar a posição 0 do caractere, retornar o caractere que está na posição 0 dessa string, ele vai me retornar o quê? B. Se eu quiser retornar o caractere que está na posição 1, ou seja, o segundo caractere, R. E assim sucessivamente. Agora olha só. E se eu quero retornar o caractere na posição 5? Esse caractere existe? 0,
1, 2, 3, 4, 5. Não existe. Então ele vai me dar o quê? Um erro. Olha só o que é que o interpretador Python diz, ó. Index error. Erro de índice, de posicionamento. O índice da posição, ou seja, o índice da string, a posição da string está out of range, está fora do alcance, fora do limite estabelecido pela própria string. Tá? Então esse é o primeiro conceito básico. Nós temos como retornar o tamanho da string e retornar os elementos da string, ou seja, os caracteres da string, acessando suas respectivas posições. Mas é possível também fatiar um string, tá? Ou seja, pegar um string e pegar uma fatia dela, uma substring de um string. Então olha só, para isso eu posso usar também os conchetes com o uso de dois pontos. Como é que isso funciona? Ao lado esquerdo dos dois pontos, eu vou ter o caractere de início da substring, tá? À direita dos dois pontos, eu vou ter o caractere de fim da substring. Então, para isso, eu tenho que usar números inteiros para representar a posição de início e a posição de fim da minha substring, ou seja, da minha fatia daquela string, tá? Então, por exemplo, antes de tudo é importante a gente entender que esse caractere de início representa o quê? Esse valor início é um inteiro que representa o caractere naquela posição, tá? A posição de fim é o caractere que está naquela posição que você estabeleceu, aquele valor inteiro, menos 1. É por isso que eu coloco aí fim mais 1, ou seja, você vai até isso aqui, tá? Mas o conceito do interpretador Python é, eu vou pegar até o elemento que está só no fim. Vamos entender isso melhor agora? Olha só. Use print para cada palavra da frase hoje é um belo dia sem criar novas variáveis. Desafio, olha, eu quero que você imprima cada palavra dessa frase sem a criação de novas variáveis. Então eu posso, print, frase, 0, 4. Opa, 0, 1, 2, 3, 4. Fim mais 1, tá vendo aqui, ó? Fim mais 1. Mas o que foi que eu disse anteriormente, que pareceu ser confuso? Você não vem até o fim mais 1. Você só vem para retornar o caractere do fim. Perfeito? Então ele vai me retornar o quê? Hoje. Ele não vai até o espaço. Olha agora, para ficar mais claro. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Começa no E. Beleza. E ele disse que o quê? Fim mais 1, 6. Só que eu disse que o quê? Embora eu especifique que é fim mais 1, ele não vai até fim mais 1. Ele não vem até aqui. Ele só pega o quê? O E. Continuando. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa no U. 8. Vai até o 9? Vai não. Vai até o 8. O 9 era aqui, né? 10. Começa no 10. 11, 12, 13, 14. Vai até o 14, gente? Vai não. Vai até o 13. Tá? E agora? 15, 16, 17, 18, 19. Ora, Bruno, o 19 não existe. Tudo bem. A gente não vai até o 19, vai até o quê? O 18. A gente só especifica até onde a gente quer ir, mais um. Show? Vamos lá. Então, dia. Show. Então, se a posição de início foi ignorada na minha criação de fatias da string, na minha manipulação, no meu fatiamento de string, o que é que o interpretador Python vai entender? Vai entender que eu tenho que fatiar a string a partir da posição 0. Se, por outro lado, a posição de fim foi ignorada, o que é que o interpretador Python vai entender? Que eu tenho que pegar a minha substring da posição de início que eu especifiquei até o fim da string. Então, olha só. Quero que imprima a frase, que é hoje é um belo dia, da posição 10 até que posição? Até a última. Ora, se eu não especifiquei o valor de fim, é porque é até o fim da string. Então ele pega só belo dia. E agora? Se eu não especifiquei o início e coloco até o 15, quer dizer que é do início da string até o elemento que está em que posição? Na posição 14. Beleza?
Eu posso também colocar valores positivos, valores negativos nas posições de início e fim. Olha só, se eu não estabelecer nem início nem fim, o que é que vocês entendem? Ora, é do início até o fim da string. Como não tem início e fim, toda a frase é impressa. Perfeito. E agora, da posição 7 até o fim da string. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Um belo dia até o final. E agora? Ora, aqui eu não especifiquei nada até o final. E se eu boto menos 1? Ah, olha só. Ele imprime do 8º caractere. Especifiquei aqui 7, que é o 8º caractere. Até o fim menos 1. Ou seja, o fim menos 1. O fim menos 1. Então ele não imprime a exclamação. Tá? Belo dia até aqui. Então, se esse conceito aqui é o fim menos 1, aqui é o fim menos 5. Então ele vai imprimir até onde? Vamos ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa em 1, certo? Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então vai ser um belo. Show. Só não coloquei azulzinho aqui, né? E agora, começando com o negativo e até o final da string. O que é que vocês acham que vai acontecer? Olha só, quando eu coloco um valor negativo no início da fatia, o Python, o interpretador Python, entende que é o início, entende que o início é o fim menos 1. Então a gente tem que imaginar aí a string como sendo uma bola, que quando eu especifico que um círculo, quero dizer, o início é menos 1, ele começa, vai para trás, tá? Então olha só, se o início, quando eu não especifico, era aqui menos 1, começa no último caractere, tá? E o final era exatamente o fim da string, então ele só imprime o que? Caractere. Ficou claro? Quando eu não especifico nenhum valor inteiro no início, ele começa o início da string. Quando eu não especifico nenhum valor no final, ele vai até o final da string. Agora, se eu colocar um valor negativo no início da substring, aí ele pega a bola lá, ele vai pegar o quê? O círculo, vai voltar para o final. Menos 1, volta um caractere para o final. Menos 2, volta 2 do final. Então a substring vai começar do final da string, nesse caso do último caractere da string. Então, considerando isso, o que é que eu sei? Eu sei que agora vai começar do contrário, contando de trás para frente 9 caracteres, ou seja, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, menos 9. Começa aqui e ele segue até o final da string, ó, belo dia. Show? É uma brincadeirinha, tá? Olha agora, menos 9, a gente sabe que menos 9 começa com belo dia, até menos 1. A gente já entendeu que quando eu coloco no fim o valor negativo, ele come o fim. Ou seja, menos 1 é até aqui, ele não vai vir até a exclamação, vem até dia. Então vai ser belo dia sem exclamação. Perfeito. Tá? Então eu posso colocar valores negativos em início e fim, a gente já entendeu como, tá? Se eu especificar agora de 7 a 19, vai ser como, Bruno? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Começa em 1, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 menos 1. Belo dia, tá? Então, o que é que acontece? Se o fim for maior do que o tamanho da string, Python entende que deve considerar a frase toda, tá? Show! E olha agora, eu posso definir um passo, um step. O que é que significa isso? Que quando eu coloco um terceiro elemento dentro desses colchetes, eu vou pular a quantidade de elementos que eu especifiquei, a quantidade de caracteres, tá? Então, se eu tinha de 7 a 19, deixa eu contar aqui novamente. 0, 1, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19.
maior, né? Menos 1, vem para cá. Agora pulando 2. Se começa aqui no 7, um belo dia, primeiro é o 1, 2, espaço. 1, 2, 1, 2, O. 1, 2, D. 1, 2, A. 1, 2 não tem. Então vamos ver se é isso. Isso, ó. 1, 2, espaço. Perfeito, é isso mesmo. Tá? E agora? Caractere de início. Caractere de fim não foi especificado, pulando 8. Então sei que ele começa 0, 1, 2, 3. Começa no E. Vai até o final, já que o caractere de fim não foi especificado. Mas pulando 8. Então 0, 1, 2, 3. Começa no E. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É de novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Opa, só isso. É. Perfeito. E agora? Mesma ideia. Começa no 0, 1, 2, 3. Né? Vai até o final pulando 2. Tá? Então olha só. Como prática, eu quero que vocês façam o seguinte. Escrevam um código que, para qualquer valor numa variável do tipo string chamada dados, imprima os 3 primeiros e os 3 últimos caracteres. Isso separados por hífen. Por exemplo, para esse valor aqui, eu quero que ele pegue os 3 primeiros valores, os 3 últimos caracteres, caracteres, e separe isso por item. Bruno Moreno, 3 primeiros Bru, hífen, Eno. Inst, hífen, Iba. Tá? É isso. Gente, essa é a nossa última aula de strings. Tá? Na aula da semana que vem, segunda-feira, tá? É uma aula que eu vou deixar vocês livres para estudar para a prova. Nós teremos prova terça-feira. Apesar disso, eu vou passar para vocês um vídeo, vou gravar até o final da semana, um vídeo de rastreamento, de simulação de código. Por quê? Porque eu quero que vocês aprendam isso antes dessa prova, tá? A simular um código, a rastrear um código. O que significa isso? Você simular um código é você, como o próprio nome diz, fazer com que aquele código seja executado em um papel ou em sua mente, mas obviamente eu vou ensinar em um papel porque é a maneira mais confiável de fazê-lo, né? Para que você possa entender exatamente como aquele código funciona, tá? Então eu vou passar esse conteúdo até sexta-feira para que vocês possam dedicar até a segunda-feira para estudar essa prova. Como é que você vai estudar para essa prova? Baseado em todos os códigos apresentados em sala de aula, mas não somente por isso, tá? Eu disponibilizei para vocês um livro que eu pedi que vocês buscassem, mas eu entendo que nem todos possam ter tido acesso a esse livro. E por essa razão, eu peço que vocês foquem especificamente na minha aula, mas pesquisem aí questões na internet para que vocês possam revisar. Tem alguns sites aí que eu gosto de trabalhar, como o QConcursos, por exemplo. Pego algumas questões de lá. Pesquisem questões em Python, sem usar a estrutura condicional de repetição, para que vocês possam também exercitar e sempre fazendo isso programando, usando o seu idle. Tá? Foquem nos slides, mas tentem aí partir para alguns exercícios que vocês possam porventura encontrar na internet. Tá bom, gente? É isso. Até lá!